todo início de ano, para muita gente, é tempo de preocupação. Além das dívidas acumuladas do fim de ano, tem rematrícula e materiais escolares, IPTU, IPVA, boletos e faturas sem fim. E quando a pergunta é se as finanças estão em dia, as pessoas parecem saber fazer a tarefa de casa. Faço tipo uma caderneta, sabe? Vou anotando tudo que eu tenho que pagar, tudo que eu devo e não passo disso. Como é que o senhor organiza suas finanças para não ficar no vermelho, por exemplo, no início do ano quando vem? Nunca fiquei, eu não uso cartão. Porque eu, graças a Deus, eu sempre tenho dinheiro por mês, né? Mas será que na prática as pessoas conseguem realmente controlar a ponto de não passar aquele aperto? É difícil. Quem tem dinheiro, tudo bem. Mas a pessoa que necessita do poder público, é aposentado, pensionista ou qualquer outra atividade, ela já começou no vermelho. Por quê? Tem que pagar a conta. Vem IPVA, vem IPTU. Então é um monte de conta que nunca vai resolver, para falar a verdade. Por necessitado não vai resolver, porque com esse salário que a gente está tendo hoje, infelizmente, por necessitado, aposentado, pensionista, é impossível. Por isso é fundamental fazer o planejamento financeiro. Mas que bicho de 7 cabeças é esse? Quando a gente está nesse começo do ano, é possível ir organizando as finanças desde que eu faça um cenário um pouco maior. Em vez de pensar só nesse mês de janeiro, seria interessante programar pelo menos até maio, até junho, para ter uma ideia do que são as possibilidades, que são as contas que vão vir novas no meu orçamento, de IPVA, IPTU, matrículas de escola, material escolar nessa época do ano, e quais que são as possibilidades de desconto ou de parcelamento para eu ver o que cabe direito no meu fluxo de caixa. Um grande erro que é muito comum é esperar as contas chegarem para se planejar. E agora que elas chegaram, o que fazer? Normalmente, o principal erro cometido é a gente deixar para a última hora. A gente fala que, na verdade, agora em 2024, eu deveria estar planejando 2025, né? E não 2024. Porque se eu entendo que eu tenho R$ 1.000 de IPVA, R$ 1.000 de IPTU, 1.000 dinheiros com Natal que eu gasto no ano, vamos supor, esses R$ 3.000 dividido em 10 vezes, eu teria que estar guardando R$ 300 todo mês do meu orçamento esse ano para conseguir fazer frente a esses gastos no final e no começo do ano, né? Então eu acho que o principal erro que a gente comete é deixar sempre para a última hora. E aí o segundo erro que eu vejo que é o mais comum é eu pensar só mês. Quando eu penso só mês, eu acabo tomando uma decisão do que eu tenho hoje, eu esqueço que amanhã eu posso ter uma outra prioridade, um outro compromisso que seria mais importante, que eu teria que tomar uma decisão hoje diferente. Quem não se organizou agora tem 2 trabalhos: equilibrar a economia atual sem deixar de planejar o próximo ano. Isso é possível? Se a gente não se planejou, né, para esses custos sazonais, o ideal é que a gente faça um planejamento para os próximos meses, a gente faça uma fotografia financeira para entender quais são os nossos custos e, com isso, a gente projete os próximos meses para saber como seria a forma mais adequada da gente inserir esses custos nesse momento, para que isso não continue pesando nos próximos meses. Então, quem sabe fazer um parcelamento, né, que fique um pouco mais leve no orçamento do mês e fazer com que você consiga, então, ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga para manter a sua capacidade de poupança, que para mim é uma das coisas mais importantes para que a gente se mantenha equilibrado financeiramente. Na maioria das vezes, os problemas financeiros vêm por causa de gastos incompatíveis com a renda familiar. Mas outro ponto importante que não pode ser esquecido é que a má administração financeira complica e muito a vida das pessoas. Você, por exemplo, saberia definir com clareza e facilidade o momento certo de parcelar uma compra ou pagar à vista sem comprometer o orçamento atual e o futuro? Antes eu gastava demais se pagar a conta, parcelava, aí eu via que não compensava, porque você paga 2, tipo assim, você vai comprar um celular, você paga 2 celulares de uma vez, entendeu? Agora hoje em dia não, eu prefiro juntar o dinheiro e comprar. Fazer um planejamento. É. Às vezes a gente ganha pouco, tem que parcelar, né, para ter alguma coisa, né? Não tem como. Mas pode não ser tão simples como parece. O que é importante fazer? Primeiro, entender direitinho minhas receitas, colocar um mês do lado do outro, janeiro, fevereiro, março, abril, entender o que eu tenho de capacidade de receita, o que são minhas contas fixas normais e ver quanto que sobra. A partir daquela sobra, eu vou pegar, então, o que são as minhas obrigações e qual que é a oportunidade que eu tenho de cada uma delas. IPVA eu posso pagar à vista e eu posso pagar a prazo. Se eu pagar à vista, impacta, por exemplo, eu cobrir o material escolar,
celular, né, o uniforme, não, essa possibilidade eu tenho para poder parcelar. Então eu vou fazer uma pesquisa de preço. Eu preciso ir organizando. E aí o que é que vale a pena? Eu preciso entender também o que eu tenho de receita, o que é que veio de saldo do ano passado, né? O que é que vai sobrar dessa receita adicional, o que é que vem de receita agora e como que eu entendo, né, meu fluxo e minha capacidade de pagamento nesse semestre ou nesse trimestre para poder aproveitar não só os descontos financeiros que eu posso ter, mas também qual que é a melhor parte de aliviar isso no meu fluxo de caixa. Além disso, tem as variáveis da economia para influenciar diretamente no orçamento. A primeira delas é a inflação. Então, se o nível geral de preços está aumentando, obviamente isso vai fazer com que o nosso poder de compra ele seja achatado, que ele seja diminuído, desde que a nossa renda ela não acompanhe esse movimento da inflação. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração para poder lidar adequadamente, né, com o nosso orçamento pessoal. A segunda variável que é muito importante para nós, né, é a taxa básica de juros. Então, quando a taxa básica de juros ela aumenta, significa dizer que alguns custos aumentarão também, né? Então, quando a gente vai fazer um financiamento imobiliário, o financiamento de um carro, fazer uma compra parcelada, isso faz com que os custos dessa compra, né, ou dessas compras, ele acabe aumentando também. Em terceiro lugar, ficar de olho na taxa de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, porque se a nossa economia está crescendo, isso significa dizer que provavelmente a gente vai estar gerando mais emprego. Se a gente tem mais emprego, as pessoas têm mais renda, isso vai fazer com que elas consigam lidar melhor com os custos básicos de vida. Então, eu acho que essas três variáveis são fundamentais para que a gente fique de olho, né, para que a gente leve em consideração e que, obviamente, vão ter um impacto no orçamento das famílias. Mas não precisa se desesperar, se estiver disposto a não cruzar os braços. O passo mais importante, talvez, para que a gente consiga se organizar melhor financeiramente, é entender para onde está indo o nosso dinheiro nos últimos tempos. É fazer essa fotografia financeira, porque a partir dessa identificação clara de para onde está indo o dinheiro, a gente tem a possibilidade de mudar o rumo das coisas a partir daquele momento. Então, nesse olhar, você consegue identificar aqueles gastos que talvez não sejam tão relevantes para poder definir quais serão os rumos, né, do seu orçamento nos próximos meses, obviamente definindo prioridades, ou seja, a gente precisa direcionar o dinheiro para aquilo que a gente acha que realmente é importante para nós, seja no presente ou no futuro.